John, o tema de hoje, você sabe qual é? Meu nome é Paulo, tu sabe, né? Você que me convidou. De leve, mas... Meu nome é Paulo, seu nome é Pedro. Sabe o que aconteceu? Tira o óculos aí rapidinho. Tirar o óculos? O óculos. É melhor tirar. Tirar o óculos? Tira o óculos. Oi. Opa, aparece, foi capo. E aí galera, mais um Papo de Irmão começando. Eu não tô ouvindo nada desse lado aqui, então nem começa a falar. Mas aí, estamos com um convidado especial. Foi difícil trazer esse cara aqui, porque esse cara é caprichado. Esse cara aqui tem uma agenda lotada, mas foi massa demais. Até na hora de acabar, né? Já tá na hora já. Valeu, galera. Mas é isso daí. Estamos aqui, Fábio Cardoso, vulgo Frutibas, vulgo Frutos Bolânias. Tem todos os apelidos, né, nego? Também. Massa demais. Que é do Na Pegada do Céu, que está aqui com a gente, o canal que tá fazendo sucesso pra pega. A gente falou, né? Rapaz, a gente tem que aproveitar fazer o uma sucesso propaganda, de família. né? Vamos fazer uma propaganda, que se ele fizer propaganda da gente lá também, aí vai ser estourar. marketing. Mais ou menos. Mas é isso aí, velho. Você é o cara. Obrigado. Prazer demais ter você aqui. Não, A gente vai usar você um bocado ainda, pode ter certeza. Acho que esse vídeo nunca teve mais entre irmãos do que agora, porque esse cara aqui é diferenciado demais. O prazer é todo meu estar aqui no Papo de Irmãos para falar esse tema interessante e que eu já gostei desde a introdução. É brincadeira, né, velho? Mas é tudo bem, tudo bem. Tudo por vocês aí, ó. Tá doendo, moleque. Fala logo até agora. Mas, hein, você tá vendo o título desse vídeo, você viu essa introdução e você falou, meu Deus do céu, esses caras estão endojando, vão Perder a cabeça. Então falando, Vitor, o que a gente vai falar hoje, velho? Fala aí. Rapaz, eu acho que esse é um dos temas mais polêmicos que já rodou a igreja primitiva. Você já sabe que a gente tem essa tendência aqui, né? A gente gosta muito desses personagens marcantes e agora nessa história a gente tem dois. De uma vez só, Paulo e Pedro, numa discussãozinha, numa intrigazinha que acontece hoje, mas também aconteceu lá no passado, hein? É verdade. E isso aí a gente trouxe justamente aqui um dos especialistas aí da nossa geração para falar sobre isso, né, Vitor? Pois é, e o nosso texto bíblico, como você está vendo aí, está localizado em Gálatas 2, tá certo? Aí a partir do 11, verso 11 até o verso 16. Essa é uma história meio grande, então a gente só vai contar como é que aconteceu a história e tal. Fabinho, por favor, faça as honras. Rapaz, é o seguinte, os apóstolos já tinham decidido em concílio em Jerusalém sobre o que eles deveriam ou não exigir dos gentios. Para quem não sabe ainda, judeus eram um povo que nascia em Israel e gentios eram um povo que nascia em qualquer outra parte do mundo. Por exemplo, nós somos o que, James? Gentios, eu pensei que você ia falar gentis, e eu já ia lhe dar uma podada. Nós não somos gentis, somos gentios. Então, os apóstolos... gentis também. O povo não vai achar isso de mim não, porque ele deu um tapa. Ele tem toda a razão. Mas vamos lá. E aí eles já tinham se decidido que eles não iriam cobrar dos gentios que eles seguissem as leis que foram dadas para os judeus, como por exemplo, a lei da circuncisão. E Pedro estava comendo com os gentios, e o que era considerado impuro antigamente, antes de ter esse concílio. E quando alguns judeus chegaram, Pedro pediu para ir no banheiro e se picou. É bem isso mesmo. E uma coisa interessante que você falou aí é que eles tinham decidido e tal, que eles não iam comer, não iam, aliás, ter as regras, as mesmas regras que se aplicavam aos judeus, não iam se aplicar aos gentios. Mas por que isso? Vitor, por que você acha assim? Ou por que na realidade aconteceu isso? Por que teve essa separação, entre aspas, de você chegar assim e falar, não, ó, as regras que estavam ali pelos judeus não vão valer para os gentios, porque o evangelho estava saindo agora, né, de Israel e espalhando pelo mundo todo. Então, por que essa diferenciação entre pontos? Acho que pra gente responder essa pergunta, a gente tem que voltar lá no personagem da semana passada, que é Moisés, e entender que essa parte merece ter um vídeo completo sobre isso, que era a parte simples e que Deus deu uma lei, não são os 10 mandamentos, ele deu uma lei de como se viver em comunidade. O povo de Israel era o povo de Deus, ele precisava das normas de Deus para ser abençoado. Então, muito mais do que as regras morais que a gente tem hoje, eles tinham várias regras, como regras cerimoniais,
regras de convivência, né? O que fazer, por exemplo, com quem matou, o que fazer, por exemplo, com quem adulterou. Esse tipo de Deus também deu aos judeus. Então, quando Jesus veio e fala bem assim, agora pode sair, o Espírito Santo desceu e agora pode pregar o evangelho em todo mundo. Eles precisavam saber, essas normas que muita gente confunde hoje em dia ainda, vão se aplicar aos gentios? Errou! Ou só as leis morais que Deus entregou? Eu falei aos gentios, não foi? Ou vão se aplicar aos gentios? Então, desse concílio se decidiu isso, que as leis morais, sim, essas leis elas são eternas, elas refletem um pouco o caráter de Deus. Mas as leis cerimoniais e as leis da convivência dos israelitas, essas não, elas deviam ficar entre o povo israelita, porque aquele era o povo que deveria se manter a nação do Senhor. E a gente pode analisar assim, a Fabinha fala, pô, agora Pedro se picou, mas a gente tem que parar para refletir que aquele era o costume de Pedro. Na verdade, o que ele estava fazendo era saindo do seu costume, saindo da sua zona de conforto para entrar. Por isso que Paulo vai lá e dá esse belo... É isso que eu ia já introduzir agora. E aí, o que aconteceu? A galera tá falando assim, mas e quando é que aconteceu, Abril? O que aconteceu, Fabio? Naquela hora ali, o que Paulo fez? O que Pedro fez? Resumindo a história aí, o que aconteceu naquela hora para você ser merecedor mesmo assim, de me dar um tapão desse, né? Por quê? O que aconteceu? Paulo fez o que Capitão Nascimento fez. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair, senão você vai sair debaixo de porrada! Vai sair debaixo de... Paulo deu um esporro mesmo, porque, Pedro, o que você está fazendo, velho? Você não decidiu no concílio com a gente que não precisaria mais disso, por que você está se escondendo? Você está com vergonha? Você está errado, seu moleque. E justamente isso, uma coisa interessante que eu acho é porque até as pessoas que estavam com Paulo, os discípulos que estavam com Paulo, na realidade, na hora que Pedro sai, né, da mesa assim e vai se sentar só com os judeus e tal, sai da presença dos gentios, acontece uma coisa interessante que os discípulos de Paulo, que eram também judeus, eles fazem o quê? Seguem o exemplo de Pedro. Aí já entra outra coisa muito complicada que é justamente da nossa vida. As pessoas, elas admiram as pessoas que seguem e tal, elas veem, a gente é um exemplo na realidade, né? Então quando você faz isso, quando uma pessoa influente na sociedade como Pedro, que era no caso da igreja, exatamente, um dos líderes da igreja naquela época, ele faz um negócio desse, ele sai, muita gente vai seguir. E a gente, na realidade, vê isso hoje também. Muitas pessoas seguindo um exemplo, seguem meio que a vida de outros. E eu acho interessante, a escritora Ellen White, ela aborda esse tema dizendo que você tem que viver a sua vida espiritual, pessoal com Deus. Você não pode depender de pastor, de professor de teologia, de teólogo, de comportor, não. Você tem que viver a sua experiência real com Deus. Você tem que aprender, você tem que ler, você tem que fazer justamente o que você tem que ter para ser um com Deus e se relacionar com Ele. A nossa base tem que ser Jesus e pronto. Não pode ser outra pessoa, porque quando outra pessoa cai, a tendência é que a gente acompanhe na queda. Pois é. E é um exemplo bem claro disso que Paulo, um exemplo que a gente tem que tomar para a nossa vida, né? Paulo não se calou nem na frente de Pedro. Foi. E é um exemplo que eu acho que a gente tem que ter aqui hoje, que é fundamental para a nossa vida. É isso, quando o pecado está batendo na nossa porta, ou quando nosso irmão está em pecado, a gente não pode se acanhar, porque a gente tem que chamar Jesus pelo nome, independente da pessoa que for. E com respeito, com amor, nós devemos nos corrigir para crescermos juntos, assim, né? Todos em uma comunhão só. Isso é uma questão de caráter mesmo. Tipo assim, Paulo foi colocado frente no julgamento em Jerusalém e Paulo não voltou atrás na palavra dele. Já Pedro, quando esteve ali frente ao povo, lá foi em Antioquia, não foi? Em Antioquia, Pedro não tinha caráter, como você já falou. Pedro já era costume dele fugir frente às responsabilidades. E aí vem o conselho, né? Um dos conselhos que a gente pode tirar disso é que nós, como cristãos, devemos manter nossas convicções acima do que os outros pensam. Por exemplo, se você tem a convicção de que você não deve fazer sexo antes do casamento, não faça, mesmo que outras pessoas venham chamar você de ultrapassado, careta. Se você sabe que usar droga faz mal, beleza. Não é porque todo mundo está usando, você vai usar. Mantenha suas convicções. Fabinho, pra gente terminar o vídeo, o que você acha mais? Que estava certo naquela... A gente já tratou disso, mas meio que... Será que Pedro não tinha um pouquinho de razão? Será que os judeus não deviam seguir aquelas regras? Não deviam fazer a circuncisão? Não deviam andar somente com os judeus? Rapaz, eu estava pensando sobre isso, porque tem muitas regras morais que nós
seguimos hoje, hoje em dia, por exemplo, as regras alimentares. Nós seguimos hoje e também não era tão obrigatório que os gentios seguissem antigamente. Eu acho que Pedro estava errado, com certeza estava errado, porque já tinha sido decidido em concílio. O próprio Deus, através de um sonho, mostrou para ele que os gentios deveriam ser alcançados através da visão lá, de onde vai botar o verso aí. Da carne pura. Isso. Deus já tinha mostrado para ele, então ele sabia, ele estava errado, ele tentou ali preservar a sua imagem à frente dos outros para dizer que para ficar bom com todo mundo, né? Acabou. E eu acho interessante essa parte porque a gente vê o amadurecimento de Pedro também, né? Porque quando você pode ver, Pedro foi aquele cara ainda daquele vídeo que cortou a orelha do cara, negou de 3 vezes. E a gente acha que depois daquela cena do Você Me Ama, Pedro virou o cara mais santo da face da terra, Pedro agora era a pessoa mais retinha. Não, nada a ver, irmão. Mas não, mesmo depois do processo de conversão, Pedro entrou num processo de santificação. E nesse processo de santificação a gente também cai. E interessante também caiu, né? Interessante que ele já havia sido ungido pelo Espírito Santo. E as línguas de fogo já tinham caído. E mesmo assim, ainda há erros. Então isso daí serve muito pra gente, na realidade. A gente pode se santificar, mas a cada dia esse é o cada dia, cara. Você tem que matar o leão de cada dia, exatamente. A gente não vai se tornar perfeito até a volta de Jesus. Até lá a gente vai transformando o caráter, caindo e levantando. O importante é ser como Pedro e aprender com os erros, né? E isso é interessante, que são os 3 passos na realidade, né, da salvação total. Nós temos a justificação pela fé, né, que é justamente a base que todo mundo está, entre aspas. Nós temos aí o segundo passo, que é a santificação, e nós temos o terceiro passo, que é a glorificação, que é quando Jesus voltar, que nós vamos ser transformados. É isso aí. Galerinha, foi bom demais, tá certo? Bom demais. Esse cabo aqui é fenomenal. Ele combinou com o vídeo para vídeo amarelo. Eu não gosto de ir combinando não, então não vi, tá certo? Mas é isso aí, muito obrigado por você assistir esse vídeo. Nós vamos deixar o link desse cara aqui, ó, do canal desse cara aqui embaixo na descrição. Vai lá, se inscreve, curte os vídeos, é muito massa. O do Oscar pra mim foi o melhor até agora. Então, assiste lá, corre lá pra assistir. Mais alguma coisa? Mais uma coisa, agora é na cara de Vitor, então. Lembrando do PG 76 sexta-feira, tamo junto. Valeu!